Olá, boa noite. O meu nome é Rejane, sou estudante da doutrina espírita no Núcleo Espírita Francisco de Assis. Hoje vou trazer o estudo do Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis os itens de 1 a 4, qualidades da prece. Mas antes, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, e vou fazer a prece pedindo as bênçãos dos nossos instrutores para o nosso estudo. A nossa mensagem: avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Está no Evangelho de Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se antes os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para adiante no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir nem lutar e nem sofrer em se vendo sozinhas, sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Jesus, nosso divino mestre, querido Francisco de Assis, mentor do nosso Núcleo Espírita Francisco de Assis, meus mentores espirituais, conselheiros e todos os instrutores desse trabalho que estamos realizando às quarta-feiras. Pedimos as bênçãos para o estudo de hoje, que possamos fazer o estudo com tranquilidade e que possamos superar todas as dificuldades que encontremos. Que possamos trazer uma mensagem clara, de esclarecimento, com simplicidade, e que sejamos muito abençoados. Agradecemos, querido Mestre Jesus, mais uma oportunidade que estamos tendo de poder trabalhar na seara de Francisco de Assis. Graças a Deus. Então, como eu havia falado antes, é o nosso estudo de hoje, capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis os itens de 1 a 4, qualidades da prece.
Todo esse capítulo 27 nos fala sobre a prece, tal importância que ela tem nas nossas vidas. Nós, que somos estudantes da doutrina espírita, sabemos que a prece é uma corrente fluídica que se espalha pelo universo como se fosse uma nuvem, e através dela obtemos a ajuda dos bons espíritos que nos dão as inspirações para resolvermos o que precisamos. Esses fluidos são um veículo do pensamento e estão impregnados das qualidades boas ou más que emitimos, modificando-se pela pureza ou impureza dos nossos sentimentos. Eu vou ler os itens de 1 a 4, que é para todos poderem se situar na lição, e depois vou fazendo os comentários. No item 1, é uma mensagem de Mateus, do capítulo 6, dos versículos 5 a 8. E ele fala assim: quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuides de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes que lhes peçais. Depois, no item 2, é uma mensagem de São Marcos, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. No item 3, é uma mensagem de Lucas, do capítulo 18, os itens 9 a 14. Lucas fala assim: também disse esta parábola a alguns que punham a confiança em si mesmos, quando sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. No item 4, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhas em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade.
Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Então, Jesus definiu no item 4 claramente todas as qualidades da prece. Quando ele fala, não vos ponhas em evidência, orar em secreto, é porque não precisamos orar em voz alta, chamando a atenção de quem está à nossa volta. Quando ele nos manda entrar no quarto e fechar a porta, quer dizer, no nosso íntimo, em silêncio, buscando estar em paz, para estabelecer uma conexão do nosso coração com Deus, como se estivéssemos conversando com o nosso melhor amigo. Depois, ele nos recomenda a sinceridade nas palavras. Não precisamos fazer preces longas, com palavras difíceis, mas devemos ser sinceros nos sentimentos, orar com simplicidade. Através da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores que nos ajudam, nos dando força moral para superarmos os problemas. No Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? E eles respondem: agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Depois também ele nos fala do perdão. No final do texto, ele nos recomenda o capítulo 10, os itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus, onde nos fala que o homem, antes de se apresentar para ser perdoado por Deus, precisa haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração limpo de todo e qualquer pensamento mau. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Ou seja, devemos praticar o perdão sempre que reconhecermos esta necessidade em nós, para poder manter o coração puro, para chegar a Deus como Ele nos recomenda. Lembramos da oração do Pai Nosso, quando pedimos a Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como será que está essa balança? Será que ela está equilibrada? Depois ele nos fala de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, sem mágoa, sem rancor, sem desejo de vingança. Deus é nosso Pai amoroso e quer ver seus filhos unidos como verdadeiros irmãos. Continuando no texto, ele também nos fala sobre a caridade. Precisamos praticar a caridade, não só a caridade material, mas também a caridade moral. Quando ouvimos alguém que está passando por alguma dor, quando damos bons conselhos, quando ajudamos alguém a resolver algum problema, também são atos de caridade. Depois ele nos fala sobre a humildade. Orai como o publicano e não com orgulho como o fariseu. Às vezes, no nosso desespero, não conseguimos nos conectar com Deus de forma correta. Então, as nossas preces se tornam uma via de mão única, só de ida. Ou seja, com uma lista enorme de pedidos que Deus deverá nos atender para satisfazer os nossos caprichos.
Só que nós não conhecemos ainda as nossas necessidades reais como espíritos imortais. Na grande maioria das vezes, o nosso olhar está voltado para a vida terrena, cheia de ilusões. E muitas vezes a gente reclama porque Deus não atende o que a gente pede. Mas é porque ainda não chegou a hora dessa colheita. Até porque o calendário de Deus é diferente do nosso. Depois ele ainda nos diz que não podemos nos dirigir a Deus com orgulho, como fez o fariseu. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus, quer dizer, pobre de espírito não é aquele que não tem conhecimento nem cultura. Pobre de espírito é aquele que, mesmo tendo muita riqueza, seu coração é humilde e caridoso com aquele que precisa. No Evangelho, nós temos muitas lições nos falando sobre o orgulho e a humildade. No capítulo 2, que fala sobre uma realeza terrestre, é o relato de uma das rainhas da França, que ao desencarnar, achou que seria recebida no céu com toda a pompa, com serviçais, com anjos tocando corneta para anunciar sua chegada. Só que não foi bem assim. Ao despertar na erraticidade, ela logo percebeu que toda a sua riqueza material não tinha valor no mundo espiritual. Aí, aqui no texto, uma realeza terrestre, ela ainda fala assim: que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestram na terra. Ou seja, o orgulho. Ela era uma rainha orgulhosa e achou que quando chegasse do outro lado da vida terrena, ela seria tratada como era tratada aqui, com tapete vermelho, com súditos, com toda aquela criadagem, atendendo a ela em todos os seus desejos. E ela ainda fala: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos perguntam o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes, ou seja, a caridade. Quais foram as caridades que ela praticou enquanto estava aqui? Quantas lágrimas ela enxugou? Quanto apoio ela deu aos que estavam necessitando, mesmo que fosse moralmente uma palavra, um sorriso, um abraço. Às vezes, quando estamos passando por um momento de dificuldade, tudo que a gente deseja é que alguém nos dê, às vezes, 5 minutinhos de atenção, que ouça as nossas dificuldades, que a partir daí a pessoa nos dê um bom conselho, porque a pessoa, quando está fora do problema, ela tem uma visão melhor, uma visão mais lúcida da situação. E lá no final do texto, ela ainda fala: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueças. Então, ela também nos aconselha a prece. A prece é o nosso elo de união com Deus, com os nossos mentores,
Nós que já somos estudantes da doutrina espírita, que sabemos a importância da prece antes de todos os trabalhos que nós vamos fazer, no final também uma prece de agradecimento, sabemos como ela é importante, porque nesse momento da oração a gente consegue essa conexão que o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, às vezes não nos permite. Então é necessário que a gente pare um pouquinho e faça essa prece. Orar bem não é orar muito, ficar horas naquela função, e sim saber se posicionar de forma clara, com o coração puro e submisso perante a Deus. O momento da oração deve ser um momento sublime, simples. Quando a gente estiver sem saber, quando chegar até Deus, podemos criar um ambiente propício a essa reflexão, colocando uma música suave, lendo uma página de um livro que nos fale de coisas boas. Com isso, vamos acalmando o nosso pensamento e assim, com certeza, nossa oração vai chegar até Deus. No final desse capítulo, na instrução dos Espíritos, eles nos falam sobre a maneira de orar. E eles nos falam assim, nos dão essa recomendação para o nosso dia a dia. Eles nos dizem que a prece deve ser diária, feita logo ao acordar, com humildade e em agradecimento pela boa noite de sono que tivemos. Nessa prece, devemos pedir a Deus o amparo, a indulgência e a misericórdia. Deve ser uma prece sincera e profunda, para chegar a Deus radiosa, de esperança e de amor. Então, quando nós estivermos no momento da prece, que a gente tenha esperança nessa prece, que a gente tenha a esperança que ela vai chegar até os nossos mentores, até Jesus. E eles vão receber as nossas preces de bom grado, porque estão vendo que nós estamos fazendo essa prece com sinceridade, com humildade e, acima de tudo, com muita fé. Devemos pedir as graças que necessitamos para o nosso crescimento moral, a paciência, a resignação, a fé, a sabedoria para agir nos momentos de dificuldade. Devemos orar durante o dia para que não nos falte a vigilância nos nossos atos e pensamentos, porque a gente sabe que durante o nosso dia a dia, nas tribulações, no corre-corre das nossas funções, às vezes a gente se torna invigilante e a gente começa o quê? Com pensamentos negativos a respeito das pessoas, a respeito das situações que estamos vivendo, a respeito das dificuldades que estamos enfrentando no momento. Então é preciso que mantemos a vigilância nos atos e pensamentos. Também devemos fazer o culto do lar. O culto do lar é importante para quê? Para manter a nossa casa sempre com essa luminosidade da prece. Como eu falei no começo da lição, a nossa prece ela é uma ação fluídica. O nosso pensamento é como se fosse uma nuvem. E quando nós fazemos o Evangelho no lar, essa nuvem fica pairando sobre a nossa residência, como se fosse um farol iluminando a nossa casa, né? E também devemos orar no final do dia, agradecendo por todas as bênçãos recebidas. Então, irmãos, que possamos seguir as orientações desses instrutores espirituais que zelam por nós e que possamos ter o hábito da prece nas nossas vidas, não só para pedir favores,
mas principalmente para agradecer todas as bênçãos que temos recebido e que não são poucas. Nesse momento de dificuldade que o nosso planeta está passando, nós temos muito que agradecer, porque nós ainda estamos com a nossa saúde, com os nossos familiares bem, com os nossos lares abastecidos de alimento, de conforto, e não podemos esquecer também de orar pelas pessoas que se encontram em dificuldades. O nosso planeta está passando um momento muito difícil e é importante que nós possamos ter a consciência de orar também por todos que estão necessitando, porque são nossos irmãos. E assim como nós oramos por nós, pelas pessoas que conhecemos, pelos nossos familiares, podemos orar também pelos que não conhecemos, porque sabemos que a nossa prece vai ter muita utilidade para todos, mesmo quando nós não conhecemos a pessoa. Que a gente possa manter essas vibrações, pedindo a Jesus que ilumine, que ajude a todos que estão passando pelos momentos de dificuldade, que o nosso planeta seja abençoado pelo nosso querido Ismael, que é o nosso governador, que o Mestre Jesus nos mantenha sempre alerta, atentos, com o nosso coração pacificado, que os nossos mentores também nos ajudem na nossa caminhada diária, que possamos seguir com simplicidade, com humildade, com esperança e sempre com alegria nos nossos corações. Francisco de Assis, que é o mentor espiritual da nossa casa, sempre se manteve com a fé em alta. Em todas as dificuldades que ele passou, ele sempre tinha certeza que ele ia ser amparado por Deus, em todos os momentos, nos momentos de dificuldade, de fome, de frio, de todas as durezas que ele enfrentou na sua caminhada. Então, que possamos seguir o exemplo desse belíssimo instrutor, Francisco de Assis, que possamos pedir sempre aos nossos mentores bons conselhos e que possamos seguir determinados no caminho da fé. Muito obrigado a todos pela oportunidade do estudo. Que o nosso querido Mestre Jesus continue nos amparando na nossa jornada. Graças a Deus.